Olá, minha turminha do oitavo ano, tudo bom? Nesse vídeo nós iremos realizar a correção de atividades da aula passada, tá? Espero que estejam realizando todas as atividades, certo? Vamos aqui ao nosso capítulo 11, página 11. Vamos lá, na sessão agora é com você. Seguinte, quais produtos industrializados estão entre os principais bens exportados pelo Brasil? Olha só, é um pequeno percentual ainda, tá? Helicópteros, de aviões e os automóveis. Mas ainda não é uma exportação expressiva, é uma tímida participação econômica aí, certo? Vamos aqui à segunda questão. A pauta de exportação brasileira se baseia na venda de produtos primários ou industrializados. Explique. Infelizmente, meus amores, são produtos o quê? Primários, certo? Como agropecuária e minerais, que infelizmente têm menor valor agregado do que os industrializados, certo? Vamos aqui à nossa terceira questão. Quais implicações para a economia e para a sociedade brasileira essa pauta de exportação traz? O que? A questão de exportação brasileira é muito baixa, certo? E estamos ali como sendo fornecedores de matéria-prima, valor agregado baixo. Então, isso agrega o quê? Um lucro baixo, certo? E o Brasil não tem o quê? Dinheiro para investir em educação, na melhoria da saúde, certo? Aplicar esse dinheiro nas questões públicas. Então, essa questão econômica acaba acarretando também a questão social, certo, meus queridos? Porque o investimento, o país que exporta produtos ainda primários, ele o que? Não tem como investir na sua sociedade, né? Com capital baixo. Certo? Agora vamos aqui à página 13, que para a resolução da questão na página 13, temos um textinho aqui na página 12, certo? Na seção Ler e Descobrir. Estrangeiros já respondem por 70% do investimento em infraestrutura no país. Isso não é bom. Lógico, como tudo na vida tem seu lado bom, seu lado ruim. Então, vamos aqui às questões sem dar spoiler. Eu não vou ler, porque eu espero que vocês tenham lido para resolver a tarefa de casa, tá, meus queridinhos? Segundo a reportagem, qual setor da economia brasileira está dependente do capital estrangeiro atualmente? E por quê? O setor de infraestrutura, por conta do baixo poder de investimento nacional desde a crise econômica de 2008, e da deficiência desse setor. A infraestrutura industrial brasileira ainda é muito, né, de base. E quando se quer mecanizá-la, quer deixá-la mais estruturada, infelizmente os investimentos estão vindo de fora. Vamos aqui na segunda questão. Reflita. Quais são as consequências positivas para o Brasil em receber investimento estrangeiro e quais são as consequências negativas? As consequências positivas é o quê? Geração de emprego, certo? Garantia de investimento nos setores essenciais, como energia e transporte. Então, isso tudo é benefício. No entanto, há a questão que quando esse investimento vem de fora, a nossa economia tende a ficar o quê? Encostada. Então o Brasil tem que ter uma estrutura sólida interna para, né, realizar todos esses investimentos. Mas se o investimento vem de fora, a economia brasileira fica como? Encostada, né? Ela não é uma economia independente, né? Tanto que quando tem crise em qualquer parte do globo, acaba refletindo no Brasil. Principalmente se a crise ocorrer em países que têm relações comerciais com o Brasil. Aí é que a gente sente realmente o impacto. Certo? Agora vamos aqui ao nosso AS, onde eu passei a página 68, 69 e 70. Vamos lá? De acordo com o processo de colonização da América Latina, de que forma o processo de colonização da América Latina contribuiu para o subdesenvolvimento mesmo após a independência das colônias?
Por quê? Lembrem-se que aquela relação colônia-metrópole, Brasil como colônia não tinha direito a realizar relações comerciais com outros países, certo? Isso que deixou amarrado ele a Portugal. Mesmo após a sua independência, algumas nações já estavam à frente na questão industrial, na questão de políticas públicas, na questão social. Então o Brasil estava, mesmo independente, ele ainda estava o quê? Se organizando internamente para entender, para se projetar nesse mercado também. E já existiam nações que estavam anos-luz à frente da brasileira, certo? Então esse processo de colonização retardou e muito a nossa questão de avanços tecnológicos e avanço na economia, porque nós estávamos sempre atrelados ali à nossa metrópole, tá? Vamos aqui à nossa segunda questão. A herança da formação colonial da América Latina pode ser observada em diferentes aspectos do processo produtivo em nosso território, como na concentração das terras para uso agrícola. Descreva as raízes coloniais que dão origem aos latifúndios no Brasil e em diferentes países da América Latina. Olha só, meus amores, a ocupação das terras da colônia que deu origem ao Brasil baseou-se em sua distribuição de grandes lotes, a exemplos das capitanias hereditárias. Então, primordialmente, essa terra foi distribuída por uma quantidade pequena de pessoas que detinham o poder dessa terra, né? E é uma prática que não foi, e infelizmente é uma continuidade da nossa história, é uma permanência da nossa história aí brasileira, certo? Onde a terra está na mão de um pequeno grupo, enquanto há um grande grupo de pessoas necessitando da terra para viver e não tem acesso a essa terra. Então, esse problema aí dos grandes latifúndios já vem de longa data no Brasil, como se fosse algo enraizado na nossa sociedade, certo? Vamos aqui na letra B. De que forma a existência de grandes áreas de latifúndio pode contribuir para a imigração de pessoas do campo para a cidade? Se o homem do campo, não tem terra para trabalhar, como é que ele vai se sustentar ou sustentar uma família? Então há o quê? A saída forçada desse meio para a busca de melhoria de vida, ou você vai ficar ali morrendo de fome? Ou vai ficar ali naquela situação de exploração, trabalhar, mesmo trabalhando não consegue se manter. Então os caras pegam sua família, fazem sua malinha e partem para a cidade em busca de trabalho. Vamos aqui na página 69. Com base no trecho a seguir, responda: as quais motivos podemos relacionar o fato de existir um processo de urbanização desordenada nos países em desenvolvimento? É muito importante entender que as sociedades desiguais vão das cidades desiguais e que a nossa história não é a história do capitalismo central. Pertencemos a um país de industrialização tardia, com baixos salários, uma industrialização que não se fez com baixos salários e, portanto, ela corresponde a uma urbanização dos baixos salários. Seguinte, alguns aspectos centrais colaboram para a urbanização desordenada. Escassez de terra no campo. Então, há essa migração, esse inchaço nas cidades, porque as pessoas migram do campo para a cidade, certo? Incapacidade do processo de industrialização de absorver toda essa mão de obra existente, porque já tem a galera da cidade que está desempregada, aí vai ali trabalhar nas fábricas, mas também vem mão de obra do campo, e as indústrias não tinham a capacidade de absorver toda essa mão de obra, então gerava, né, um certo, cidade começava a ser ali ocupada, essas pessoas iam ficar onde? Então, onde encontravam terrenos baldios, enfim, propriedades, eles iriam ali começando a fazer sua comunidade, enfim, até isso, assim foi que foi feita a ocupação de alguns espaços na cidade, certo?
Capacidade do processo de industrialização de absorver a mão de obra existente, acarretando desemprego. Olha só, certo? Então, tudo isso aí, né, essa questão do campo, né, a falta, o latifúndio lá no campo, as consequências chegam até ao centro urbano. Vamos aqui à nossa quarta questão. Sobre as pautas de exportação e importação dos países da América Latina, responda. Quais são os produtos que caracterizam pauta de exportação nos países da América Latina? Olha só. Produtos primários. Lembra a primeira questão a gente falou sobre isso, né? Produtos primários com baixo valor agregado, que dividem em dois grupos. Recursos minerais como cobre, ferro, níquel, bauxita, estanho, certo? E outros produtos agrícolas, certo, meus amores? Vamos aqui na letra B. Como é composta a pauta de importação da América Latina? De que forma afeta a economia desses países? Olha só. A pauta de importação da América Latina é composta por produtos industrializados e de maior valor agregado, custando mais que os produtos exportados, o que ocasiona um desequilíbrio na balança comercial, certo? Vamos supor, eu vou dizer que o Brasil vende acerola. Ele só repassa a acerola, que é a matéria-prima para o suco de caixinha. Ele repassa a acerola para um outro país. Aí ele repassa a acerola, sei lá, vou colocar assim um valor que vocês sabem que matemática para Titi é um pouquinho difícil. A 10 centavos. Vamos trabalhar com valores baixos para não dar muito. A 10 centavos 1 quilo, por exemplo. Aí, como tem baixo valor agregado, ele não vai ganhar tanto. Mas quando ele compra esse suco de caixinha, digamos que ele compre uma caixinha de suco, a unidade da caixinha a R$1. Então, ao exportar, ele não ganhou tanto, mas ao importar ele gastou muito. Opa! Um país onde o dinheiro sai mais do que entra, causa o quê? Um desequilíbrio na sua balança comercial. Isso é fato, né? De onde se tira e não coloca, vai um dia faltar. Vamos aqui à nossa quinta questão. O Brasil encontra-se em posição de destaque quanto ao PIB. Comente quais setores possuem atividades produtivas mais expressivas, como é composta a pauta de exportação no Brasil. Olha só, a gente fala aqui, ó, a questão fala, o Brasil encontra-se em uma posição de destaque quanto ao PIB. Nós estamos aqui não falando em relação mundial, nós estamos falando em relação à América Latina. Dentro da América Latina, o Brasil possui o quê? Maior PIB. O ponto de referência é a América Latina, não é mundo, certo? O Brasil possui atualmente o maior produto interno bruto da América Latina. Embora tenha um parque industrial desenvolvido e bem diversificado, ele segue os padrões de comércio exterior dos demais países latino-americanos, com peso maior em commodities agrícolas e minerais. Os produtos industrializados apresentam um valor baixo sobre o total, com destaque para veículos e aeronaves, certo? Porque o Brasil, em sua maior parte, só exporta o que? Insumos agrícolas, certo? Produtos agrícolas, então que tem um baixo valor agregado. Vamos aqui à página 70. Com base no que você estudou ao longo do capítulo e analisando os gráficos a seguir, que apresenta os locais de origem das importações e o destino das exportações brasileiras, identifica os principais parceiros comerciais do Brasil e comente o papel da China nessa relação. Temos aqui, né, top 10 de origem de importação. Então tá aí a China, né? China e Estados Unidos configurando aí primeira e segunda colocação. Top 10 destinos das exportações. China, Estados Unidos, né? Vamos aqui. De acordo com as informações dos quadros, os principais parceiros comerciais do Brasil são China, Estados Unidos e Argentina, né? Porque a Argentina configura nos dois gráficos, certo?
A presença majoritária da China é observada não só nas relações comerciais, mas também nos investimentos externos realizados no Brasil. Inicialmente concentrado no abastecimento de alimento e energia, traz investimentos, logo passaram a setores como telecomunicações, indústrias automotivas e energia não convencional, além de serviços financeiros. O Brasil concentra atualmente 55% dos investimentos chineses na América Latina. Então a China está ali, ó. Mas infelizmente esse investimento dos chineses é bom para a nossa economia, porque gera emprego, gera a questão, né, de o Brasil estar ali competindo por essa questão industrial, mas no entanto deixa a nossa economia o quê? Encostada. Ela é uma economia o quê? Encostada. Se a China passar por algum problema econômico, vai respingar onde? No Brasil, certo, meus queridos? Vou ficando por aqui e espero que estejam realizando as atividades, tá, meus queridos? Ó, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.